Sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor e eu tenho certeza que o nosso tema de hoje diz respeito a muita gente de forma consciente e até inconsciente. Pois é, nosso tema de hoje é redes sociais e os impactos na autoestima. E para a gente falar sobre esse tema, a gente vai abordar sobre dois pontos de vista diferentes. Recebo aqui agora e apresento a vocês o cirurgião plástico, nosso doutor que é referência no assunto, doutor Marco Polo Rios. Seja muito bem-vindo, muito obrigada aqui pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, Dani, é uma honra estar aqui, parabéns pelo programa. E a gente traz também o lado psicológico desse assunto com o doutor Eduardo Melo, psicólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, agradeço também uma boa tarde para quem está nos assistindo. Bora falar sobre esse assunto que é tão importante hoje, né? É tão atual e traz tantos questionamentos também. Aí pode ajudar a população, as pessoas a se repensarem na utilização. E a ideia do Consulta ao Doutor, gente, é exatamente essa, provocar momentos de consciência que a gente às vezes nem estava reparando em alguns pontos da nossa vida, insights que fazem o quê? A gente repensar e mudar os nossos comportamentos. E eu gostaria, inclusive, de lembrar você que esse programa é feito para você e por você. Portanto, estamos ao vivo em multiplataforma através do nosso site www.hittv.com.br. Também estamos no Facebook, pois é, Hit TV Oficial. E você pode entrar em contato conosco, mandar a sua sugestão de tema, conversar com a gente, mandar o seu comentário através do nosso Instagram, @TVHit, e também estamos através do @Consulta ao Doutor. No Consulta ao Doutor, gente, nesse Instagram, eu gostaria de lembrá-los que a gente lançou uma enquete que, caso você ainda não tenha participado, eu quero te convidar, te chamar a você participar. Coloca, diretor, por favor, a nossa enquete na tela, por favor. Quando você navega pelas redes sociais, compara o seu corpo com o de outras pessoas. Você já fez algum procedimento por influência, só de olhar, acho que eu vou fazer um botox, acho que eu vou fazer um preenchimento, algo do tipo? Ou você não acha que as redes sociais mostram a realidade e, portanto, você se distancia e toca a sua vida? Responde lá pra gente e também te convido a mandar um WhatsApp aqui pra gente no Operadora 11 3337 5886. Seja muito bem-vindo. E, gente, vamos adotar um ponto de partida comum aqui na nossa história. É o seguinte, eu queria chamar aqui um vídeo de uma influenciadora que tem conquistado cada vez mais seguidores, inclusive por expor esse excesso de filtros e mostrar a diferença das pessoas na vida real e das pessoas através das redes sociais, e isso com muito humor. Roda o VT, por favor. Olha, rapaz, a pele da Katy Perry, menino. Eu achando que a pele da mulher era lisinha, rapaz. Mas é igualzinha a minha, menino. Olha, toda cheia de poros, de espinha, rapaz. É tudo filtro, ó. Olha agora com filtro. Pra enganar a gente, menino. Olha do Antônio Bandeira, rapaz, o bichinho. Olha. Ó, presta atenção aí agora, como é agora, ó. Olha, parece que o bichinho derreteu todinho, tomou banho e desmanchou todinho. Oh, gente, fica enganando a gente, rapaz, esse pessoal. Olha do vampiro, a mulher do vampiro. Olha, e ela é novinha, rapaz, a pele, olha, igualzinha a minha, a pele da mulher. E eu vou na coisa pra maquiar e peço pra pessoa entupir os buracos, nunca entope, nunca dá certo. Porque não é, menina, é assim que é verdade. E a gente fica se enganando com esse pessoal, menina. Fico mentindo pra gente, dizendo que é novinho, que as peles é tudo lisinha, tudo filtro. E eu achando que só eu usava filtro. Não, gente. Pois é, gente, essa história a gente vai lá, passa maquiagem e nada, não alcança essa excelência que as redes sociais, a internet nos mostra. Inclusive, gente, ela brinca que se a pessoa sumir, nem a polícia acha. Tem esse VTzinho pra você que é muito maravilhoso. Olha que coisa linda também. Aí, se de repente a gente desaparecer, olha o problema que vai dar pra família, pra polícia. Porque a polícia, ela vai atrás, né, dessa aqui, ó. Ó. Aí a polícia acha nada, rapaz. A família vai dizer, não, é essa aí mesmo. A polícia vai dizer o quê? Só se já faz muitos dias que desapareceu, porque já tá em decomposição. Não, gente, eu não... Não, gente, pelo amor de Deus, eu não quero mais ficar sem filtro. Não tem condição, não.
Pois é, gente, é sobre isso, né? Não quero nem mais ficar sem filtro. Olha isso, olha o nível que a gente chega. Gostaria de começar esse bate-papo com o doutor Eduardo. Doutor, quais são os principais problemas psicológicos que você observa na sociedade com relação ao uso excessivo das redes sociais, focado nessa questão estética? São várias as questões que têm aparecido, né? As redes sociais, elas são instrumentos que a gente pode utilizar, ou para o nosso benefício, ou também para o nosso malefício. Pensando no nosso ideal, é sempre esconder alguns defeitos, falhas. Desde criança, nós fazemos isso. Então, se nós formos olhar os nossos cadernos, tinha um corretivo que a gente tampava ali os defeitos para fingir que nada aconteceu, não tinha nenhum erro. E o padrão da sociedade também vai se construindo muito se espelhando, se comparando e construindo modelos, que seriam padrões de beleza e padrões não tão belos dessa maneira. E aí, naturalmente, as pessoas tendem a buscar uma perfeição. Na rede social, você entrando em contato com isso, você começa a se comparar e aí começa a reforçar as insatisfações. Se a sua autoestima estava boa, dependendo das comparações, vai começar a piorar. E aí, se já não estava tão boa, é daí ladeira abaixo, né? Então, nós temos desde questões de aumento da ansiedade, também de fatores depressivos importantes, pessoas que deixam de interagir por conta realmente do real, se sentem muito inseguras em relação à sua própria autoimagem e aí vão reforçando cada vez mais a utilização de filtros, tentando buscar procedimentos também para adequação da autoimagem, se sentir um pouco mais seguro, né? Mas tem diversas outras repercussões também. Até o fato de atacar ou criticar outras pessoas também, essa onda de ódio e também em relação a si, com certeza. E aí tem muitas repercussões que vão trazendo a partir disso, a disforia de imagem, né, de não se aceitar realmente como é. Então, tem várias questões aí psicológicas, tanto de dinâmica quanto de adoecimento também que pode acontecer. São gatilhos, né? Com certeza. E aí, pensando que as redes sociais, elas são utilizadas para ter um engajamento das pessoas, quanto mais tempo essa pessoa passa a enxergar vidas ideais, e ela muitas vezes não está viajando tanto quanto as pessoas parecem viajar, ela muitas vezes não está num relacionamento que parece tão bacana quanto nas fotos. Então, aqueles fragmentos, aquelas imagens, parecem que são momentos perfeitos, um momento que nós não estamos vivendo. Então, começa uma busca, muitas vezes, por perfeição, que se a gente não tomar cuidado, a gente está mergulhado nisso, se questionando, se sentindo vazio, se sentindo inadequado, que tem algo errado. Então, daí abre margem ao sofrimento e adoecimentos vários. Muito bacana. E, doutor Marco, como que as redes sociais têm influenciado a busca por procedimentos, por cirurgias plásticas? E eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente o que as pessoas mais buscam quando batem ali no seu consultório. Essa pergunta é bem interessante porque a gente observa que nos últimos anos as redes sociais têm aumentado o alcance, praticamente todas as pessoas que a gente conhece têm acesso a algum tipo de rede social. E lá a gente sofre influências que vão determinar as condutas cirúrgicas ou procedimentos estéticos. Então começa pelos próprios celebridades, os influenciadores que fazem a gente querer ser igual, comprar um produto ou algo, um procedimento que eles divulgam. A própria comparação, como o Eduardo bem disse, a gente se compara muito com outras pessoas, então a gente quer sempre estar melhorar e essa comparação faz também a busca de novos procedimentos. A divulgação também de resultados que as pessoas tiveram depois de algum tipo de procedimento ou mesmo cirurgia. Então, mostrando a confiança do procedimento, a segurança de determinado procedimento. E também a divulgação dos próprios profissionais, que estão cada vez mais expostos e mostrando o trabalho quando é bem feito. E as pessoas criam essa confiança e também fazem com que elas procurem mais procedimentos estéticos para melhorar a autoestima. E a gente observa, pelo menos na minha rede social, que a procura é muito grande por procedimentos corporais. Então, mudanças principalmente das mulheres, os homens cada vez mais também procurando melhorar o contorno corporal, como uma lipoaspiração, diminuir um pouquinho o tamanho da barriga, melhorar o aspecto das mamas. As cirurgias faciais também, com melhora da autoestima e do rejuvenescimento facial. E também pequenos procedimentos que a gente observa outros profissionais fazendo cada vez mais.
Então, a divulgação da rede social faz com que a gente ganhe uma segurança e procure um determinado procedimento. Doutor, a impressão que a gente tem é que muitas pessoas, às vezes, elas confundem autocuidado, ou seja, vou fazer um procedimento estético, uma cirurgia, frequentar uma academia, com uma busca por uma perfeição que ela é inalcançável, que ela não é real, certo? E eu gostaria que o senhor falasse exatamente sobre isso para a gente. Isso é um detalhe que a gente tem que deixar muito claro num atendimento, numa consulta, ou até mesmo uma responsabilidade de expor em uma rede social as expectativas. Então, o autocuidado é extremamente importante para todos nós, a gente tem que se cuidar, seja na parte estética, seja na questão de saúde mental, física. Mas a gente tem que deixar claro as limitações de cada tipo de procedimento e deixar claro também as limitações de cada pessoa, de cada corpo, porque somos diferentes e temos limitações diferentes. Então, é muito importante delimitar e formar e criar uma expectativa, definir a expectativa de cada paciente, de cada pessoa. Do ponto de vista psicológico, essa busca pela perfeição, né? Se eu busco uma perfeição, se eu posto uma foto, eu estou buscando, é claro, um like, certo? Uma aprovação do público. Como que ela interfere, como que tudo isso interfere no psicológico? Parece que é algo que a gente faz sem nem perceber, que a gente vai só fazendo, repostando, assumindo padrões e a gente não percebe que isso está acontecendo. Sim, nós começamos esse processo de avaliação, né, do outro nos avaliar desde pequenos também. Então, é um professor que nos dá uma nota, que avalia o nosso desempenho, são os pais que vão dando algum tipo de retorno. Então, quando nós entramos nas redes sociais, e aí pensando nas de relacionamento, principalmente a de exposição, que postam fotos, que passam um pouco da rotina, nós também vamos na busca de uma certa aprovação, né? Tanto que teve também a alteração lá dos likes ou não, de visualização, para tentar amenizar um tanto do sofrimento que tinha quando você comparava com um amigo e o amigo tinha muitas vezes mais likes numa foto do que eu tive, causaria uma insatisfação e aí de novo entrariam nessas crenças negativas. O que falta fazer, o que eu estou errando, o que eu posso melhorar, e aí naturalmente a autocrítica a partir dessa comparação ela vai nos fazendo mal. À medida em que essa autocrítica ela vai perdurando, aí abre o sofrimento de novo e a gente vai tentar fazer alguma coisa com isso, né? E aí, naturalmente, ou entra um quadro de sofrimento a ponto de um adoecimento ou associado também a algumas outras ações. Então, existe uma busca, sim, por likes, e aí tem até um cuidado, né? Hoje as ferramentas têm um gerenciamento de tempo. Quanto tempo nós temos utilizado nas redes sociais? Eu tenho vivido, eu tenho aproveitado momentos, eu realmente só estou buscando a aprovação até de pessoas que às vezes nem fazem tanto sentido. Nem gostam de mim ou não gostam do meu material, mas não me conhecem enquanto pessoa. Existe uma crítica sobre isso? Ou eu quero que todo mundo me dê like, goste de mim, goste das minhas produções? Então, ficam algumas reflexões sobre isso. Muito bacana. Com relação a essa aprovação, doutor, vou ver como que eu vou construir essa pergunta. Uma paciente vai ao seu consultório com uma determinada queixa. Ela vai, faz o procedimento dentro do possível. Porém, através das redes sociais, da reprovação ou da aprovação, ela retorna ao seu consultório com alguma queixa em termos de preciso aperfeiçoar ainda mais porque eu não cheguei naquilo que consideram que eu deveria estar? Consegue compreender? Sim, claro. Isso pode acontecer e não é infrequente. Parece absurdo. Sim. Mas a gente... Que são as comparações. Né? São as comparações. Você atinge um determinado resultado... uma paciente e ela volta depois querendo ainda mais a melhora daquele resultado. Isso vem da comparação, então a gente se compara muito. E é importante que isso seja bem organizado, estruturado mentalmente numa consulta antes mesmo do procedimento, para limitar a expectativa e tudo que eu posso entregar para determinada queixa, para melhora de determinada queixa. Então, isso já começa bem antes da cirurgia ou do procedimento. É uma conversa bem aberta, bem franca e explicando o que é possível e o que não é possível para cada uma delas. A gente tem alguma pergunta dos nossos telespectadores?
Gostaria de convidá-los a enviar sua pergunta aqui para a gente, 0 Operadora 11 3337 5886. Sinta-se em casa, esse espaço é seu, foi feito para você. Inclusive, gostaria de retomar aqui a enquete que a gente está fazendo nas redes sociais. A enquete que a gente está fazendo nas redes sociais é: ao navegar pela internet, coloca na tela, por favor, para a gente, produtor. Isso. Comparo o meu corpo com o de outras pessoas, já fiz procedimentos por pura influência ou não acho que elas mostram a realidade. Não esqueça de entrar ali no nosso Instagram, @consultaodoutor, e responder essa enquete, porque os nossos especialistas, nossos doutores aqui que estão prontos a serem consultados, eles vão comentar, sim, os resultados dessa enquete. E olha só, gente, como o tema é esse, eu acabei fazendo uma brincadeira pelas redes sociais, né, para expor um pouquinho com relação a essa era de filtros, dessa necessidade, para mostrar um pouquinho para o pessoal essa diferença e os filtros que a gente tem à nossa disposição. Roda para a gente, por favor. Provando os filtros das redes sociais. Olha só, esse daqui muda até a cor dos olhos. Esse muda a cor dos olhos, dá uma coradinha na bochecha, inclusive na boca. Olha só, Kiko, bota esse filtro. Ó, galera, beleza? Tudo bem? Alô, hein? Batom? Tá me tirando, apaga isso, pelo amor de Deus. Esse daqui é praticamente uma harmonização facial, olha só. Ah, agora sim. Gostaram? Gente, brincadeiras à parte, eu fiz tudo isso, provei alguns filtros, mostrei para vocês a diferença para perguntar uma coisinha. Alguém aqui teria coragem de fazer um vídeo assim, de se mostrar assim, sem nada, nas redes sociais? Me responde aqui. E ai de quem disser que estava melhor antes, hein? E eu vou confessar aqui que foi a primeira vez que eu fiz um post na minha rede social sem maquiagem. Primeira vez. E, aliás, inclusive, eu queria pontuar que a Adriana Silva mandou uma mensagem para mim, nossa telespectadora, dizendo que a foto de perfil dela do Instagram é sem filtro. E eu queria estender essa pergunta para vocês, pessoas físicas. Vocês, quando vão postar, vocês usam filtro ou não? Ou, às vezes, e em qual momento? É um artifício bem bacana, os filtros, né? E a gente só tem que tomar algum certo cuidado, porque quando é um momento de descontração, um momento em que a gente não está expondo uma responsabilidade de um trabalho ou de um procedimento, a gente pode sim usar o filtro, usar esse artifício para entreter, para conhecer. Só que é muito importante a gente separar o que é brincadeira e o que é trabalho, o que é profissionalismo. Uhum. Porque a gente vê muito isso de mudar um pouco determinados procedimentos ou aparências em que geram uma confusão ou uma falsa percepção que aquilo é possível. Então, o filtro tem que ser utilizado com bastante cautela. Inclusive, o CFM, ele agora liberou as publicações de antes e depois, mas deixando bem claro que a utilização de certos artifícios é totalmente proibida. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, só antes que você responda, com relação a essa mudança, porque antes tornava um pouco complicado vocês mostrarem o antes e depois, que era tão necessário para quem vá vir a contratar os seus trabalhos, os seus serviços. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança e essa necessidade de expor com cautela, mostrando a verdade, né? Aquilo que é feito, que é realizado, onde é possível chegar. Isso foi modificações durante muitos anos, sim, discussão sobre o direito de colocar o antes e depois de determinados procedimentos para não ter falsas promessas ou promessa de resultado. Extremamente necessário. Sim, muito. E com a evolução das redes sociais, a gente consegue com responsabilidade e viu-se que com responsabilidade isso pode ser feito. Até porque outras áreas, como a odontologia, a parte da biomedicina, fazem já. E isso, a medicina, o CFM viu que a gente estava um pouco atrasado e tentou adaptar normas para que a gente possa realmente mostrar o trabalho de maneira informativa, sim, e não como promessa de resultado. Sim.
muito bacana pontuar, inclusive para você que nos assiste, por que teve essa mudança, por que agora você passa a ver um pouco mais sobre os procedimentos antes e depois e a importância de tudo isso. E agora, doutor Eduardo, conta pra gente, o senhor, quando vai postar uma foto nas redes sociais, usa filtro, não usa filtro, por quê? Ou em quais momentos? Depende muito da proposta. Se for uma proposta profissional, alguns cuidados com a imagem são necessários, mas aí na vida pessoal já não necessariamente, porque chega a um ponto realmente da gente saber entre expectativa e realidade. A pessoa espera algo diante das fotos, quando vê pessoalmente, fala, quem é essa pessoa? O que está acontecendo? É bem diferente nas fotos. Então, sim, pessoalmente, eu costumo utilizar menos filtro na minha vida pessoal e aí profissional mais um cuidado com a imagem mesmo. Muito bacana. Agora, gente, eu gostaria de adentrar a relação com os jovens, ok? Vou permanecer com o senhor, Eduardo. Com relação aos jovens, pesquisas recentes pontuam que os impactos das redes sociais nessa faixa etária das pessoas mais jovens, na saúde mental, na autoestima, são devastadores. Eu gostaria de pontuar para nesse público, inclusive, para a gente trazer algumas orientações para os pais, para as mães que nos assistem. Com certeza. É uma temática muito importante, porque a gente está falando sobre uma passagem, um momento da vida em que a pessoa ainda está se desenvolvendo em vários aspectos. Então, vamos pensar, por exemplo, no público adolescente. É esperado que tenha uma identificação sobre grupos, que tenha, às vezes, alterações na imagem para se sentir pertencente a algumas tribos, né, a alguns grupos. E quando isso é passado na rede social, existe a possibilidade desse adolescente começar a exagerar e aí até uma forma de preencher o espaço vazio de outras atividades, de outras interações e utiliza a interação hoje via redes sociais e menos pessoal, né? Sempre intermediada dessa maneira, a possibilidade de ter exposições e na busca por likes se expor demais, negativamente, sim, e ter, através disso, críticas, o bullying cibernético e aí, naturalmente, abrir sofrimento por conta das críticas, não ter as devolutivas, os likes, e aí, naturalmente, pode entrar em depressão, pode ter, pelo menos, uma afetação em relação à autoimagem e à segurança. Então, com certeza, é uma forma das pessoas tentarem se identificar com alguns padrões. Se o padrão é muito alto e eu me vejo muito distante, e aí isso vai aumentando a minha insatisfação, a minha autoestima fica muito baixa. E aí isso afeta outros sentidos também da vida. Eu não vou me sentir atraente para flertar com uma pessoa, para fazer uma apresentação em público, para aceitar algumas propostas depois de trabalho e até de ousar um tanto com algumas outras possibilidades, porque eu passo a duvidar da minha capacidade, da minha autoimagem, da minha beleza, e aí eu fico insatisfeito e isso vai gerando uma roda. Em relação aos pais, hoje tem uma dinâmica muito grande de um certo afastamento. Os pais estão ocupados, às vezes o filho passa o dia inteiro na escola, não tem um contato, quando chega vai todo mundo só jantar e dormir, mal se conversa. Às vezes, olha, o jantar está pronto, vem por WhatsApp, já não é mais bater a porta e pedir para a pessoa vir. Então, não se encontram. O ideal, né, seria esses pais estarem próximos a esses filhos, acompanharem e aí estabelecer não só uma relação de cobrança, porque cobrar às vezes é um tanto desconfortável para esse jovem, mas na relação de confiança essa troca é possível. Se eu tenho um relacionamento, se eu posso falar sobre orientações e cuidados, eu posso perceber também alguns comportamentos que talvez possam representar ali algum malefício na utilização. E aí, naturalmente, se os pais não dão conta, buscar uma ajuda especializada para tentar compor e melhorar e cuidar da saúde mental desse jovem, desse adolescente. Mas a conversa ela é muito importante, só que um pai ou uma mãe que nunca apareceram, vir para colocar a regra na rede social, é muito difícil de você aceitar. Então, se você já tem uma relação muito próxima, a aceitação é fácil. E aí, por aí começa. Tem alguns pais que têm um controle maior, têm um acompanhamento, sabem o que o filho tem, às vezes de aplicativo, de rede social, ficam abertos, disponíveis a esse filho, se algo acontecer, se tiver algum receio, e aí ficam algumas possibilidades para trabalhar. Doutor, com relação a esse público mais jovem,
qual é a proporção, se tem aumentado, o número de jovens batendo no seu consultório? Quais os procedimentos que essa faixa etária tem buscado? Tem aumentado ao longo desse período? E o senhor considera que tenha sido por conta das redes sociais? Por influência? Sim, essa comparação que existe e que está cada vez mais exposta na rede social faz com que as pessoas procurem cada vez mais cedo mudar algo que incomoda, que se queixa. E é muito frequente, sim, ir no consultório, às vezes, pessoas jovens, ou até mesmo os pais que trazem os filhos. Jovens, quantos anos? Só queria entender um pouco essa faixa etária. O pré-adolescente, o adolescente, Tá. De 12 a 16 anos tem aumentado bastante. Ou até mesmo menores que os pais mesmos veem. Olha. E a pressão dos pais pelas comparações fazem com que eles levem os filhos ao consultório. Como, por exemplo, uma criança que sofre um bullying no colégio por causa da orelha, que é um pouquinho abertinha, a orelha em abano, ou uma adolescente, uma mulher que se incomoda com o nariz aumentado, em que recebe críticas das amigas ou do ambiente que ela convive, a ginecomastia no menino que está se desenvolvendo, a parte hormonal. Então, essas alterações, elas já eram frequentes, mas que com a exposição do trabalho, com a exposição da possibilidade de melhora e as comparações, a pressão da sociedade e a cultura mesmo que vem mudando, fazem com que a gente tenha recebido mais esses pacientes. Mas, como eu disse das outras vezes, o importante é uma orientação, limitação do que é possível, o que não é possível, de maneira técnica e de maneira coerente com o que está escrito na medicina. Quando a ida desse jovem é ocasionada por conta dos pais, como que o senhor procede? Primeiro, a gente tem que entender qual que é a queixa e se realmente aquela queixa envolve ou os pais, ou a criança, ou o pré-adolescente. E se isso vai com relação à família, a gente expõe, claro, que não é o momento em que ela precisa ter uma decisão dela, em que precisa ser uma atitude iniciada pelo próprio paciente. Então, isso às vezes é difícil de identificar, porque também a criança às vezes vem influenciada pelos pais. Mas, de uma maneira técnica, a gente tem que definir se podemos ou não fazer. E também explicar todas as expectativas, tudo aquilo que também para os pais, às vezes, tem uma expectativa além do que é possível. E já que a gente está falando aqui sobre procedimentos, sobre redes sociais, esse lugar onde nem tudo é o que parece, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês um recadinho sobre uma fórmula, um produto que pode sim interferir na sua vida, melhorar a sua pele, mas aí se trata o quê? De um tratamento que é realizado de dentro para fora. Enquanto eu vou me deslocar aqui para dar esse recadinho, eu gostaria, doutor, que o senhor contasse um pouquinho para o nosso público sobre um trabalho maravilhoso que o senhor faz, chama Mommy Makeover, que é um trabalho que é feito na recuperação da autoestima das mulheres que acabaram de ter filho, não é verdade? Exatamente. O Mommy Makeover é um conjunto de procedimentos que envolve restabelecer as características que a mãe tem antes da gestação. Então, pela evolução da gravidez, da mudança corporal, das alterações hormonais, a gente observa essas mudanças corporais. E aí, depois da gestação, muitas mães se queixam da mudança do corpo, a autoestima cai e desejam melhorar e restaurar o que ela tinha antes da gestação. Então, envolve algumas cirurgias, como as cirurgias das mamas, as cirurgias do abdômen, para tirar esse excesso e a flacidez de pele, o excesso de gordura através da lipoaspiração, a própria cirurgia íntima também, que modifica com o parto. Então, esse conjunto de cirurgias cada vez mais procurado e cada vez mais difundido entre as mães. O nosso bate-papo está muito bom, mas chegou a hora do nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Consulta ao Doutor está de volta e voltamos com o tema redes sociais e os impactos na autoestima. Se você chegou agora aqui nesse nosso espaço, apresento a vocês os doutores que estão sendo consultados, que estão aqui batendo um papo com a gente. Temos aqui o cirurgião plástico, que é o doutor Marco Polo Rios, e temos também o psicólogo, doutor Eduardo Melo. Muito obrigada por essa tarde aqui de esclarecimentos, de muita conversa. Lembra você
que se você está aqui nos assistindo, quer fazer parte dessa nossa conversa, não deixa de mandar a sua mensagem, o seu comentário. Esse lugar é completamente seu. 0 Operadora 11 3337 5886. Eu sempre confundo, 5886, ok? Não deixa de mandar aqui a sua colaboração. Lembrando que estamos aí com uma enquete nas redes sociais, no @consultaodoutor. Então, não deixe de participar, de responder, porque daqui a pouco a gente vai trazer o resultado da enquete que os nossos doutores também vão comentar. E olha só, doutores, nós estávamos falando no bloco passado, né, antes do nosso intervalo, sobre os impactos das redes sociais nos jovens. E a procura dos jovens, que tem aumentado cada vez mais por procedimentos estéticos, por cirurgias plásticas, inclusive levados pelos próprios pais. E agora eu queria trazer um pouco sobre os impactos das redes sociais e essa necessidade entre os mais velhos, porque é difícil envelhecer, não é? E eu queria que você falasse agora pra gente, doutor Eduardo, um pouco sobre os desafios do envelhecimento. O tempo passa, a gente vai mudando, o colágeno já não é mais o mesmo e aí é muito complicado a gente lidar com a nossa autoestima, com as nossas questões psicológicas, com o nosso emocional. Eu queria que você falasse sobre isso pra gente. Com certeza. Chega um ponto da vida que, quando nós estamos ali muito jovens, a gente quer logo chegar à autonomia dos 18, aproveitar a vida e viver plenamente. E a nossa visão sobre o envelhecimento, ela é, às vezes, distorcida do que hoje pode se construir, né? Entendia-se antes o envelhecimento como uma desqualificação, uma pessoa largada dentro de casa, muitas vezes, ainda mais depois da aposentadoria ou depois da criação dos filhos, né? E é um momento onde é possível enxergar também beleza, mas geralmente a gente vai dar uma atenção mais aos declínios. Então a pele realmente já não é mais a mesma, a aparência, entre outras alterações que tem em cada fase da vida. Mas numa sociedade onde se cobra um padrão de beleza, e esse padrão de beleza é um padrão jovem, um padrão de beleza ao envelhecer é muito difícil ser aceito, né? Nós não queremos perder em relação à qualidade, até mesmo estética, desse autocuidado e aí da autoestima. Então, uma pessoa que consegue se acompanhar ao longo do tempo, ir trabalhando o reconhecimento de algumas características que sim, talvez ela possa mudar e algumas outras ela vai trabalhar a aceitação. Nem tudo nós precisamos mudar. Algumas coisas nós buscamos um perfeito e esse perfeito vai gerando mais e mais e mais e mais insatisfações. Nós buscamos soluções para isso e a pessoa depois não tem um fim. Ela entra ali nessa dinâmica e vai e fica muito insatisfeita em relação a si. Então, se acompanhar o processo de envelhecer. Já aconteceu, às vezes, de estar num projeto, aí nós tiramos fotografia de algumas pessoas e a pessoa fala, nossa, como eu envelheci, né? Ou como eu mudei. E aí, naturalmente, vai utilizando filtros, as mulheres vão utilizando, às vezes, mais maquiagem. O cabelo branco, por exemplo, para as mulheres é algo que afeta bastante a autoestima. E aí, se uma mulher assume o seu cabelo branco, é questionada em relação à sua beleza, é considerado desleixo, é criticada. Poucas são valorizadas por conta disso. Então, nós tendemos, muitas vezes, a esconder ou a tentar fugir do envelhecimento, mas ele vai chegar para todos, a não ser que a morte nos barre em algum momento, né? Então, trabalhar um tanto da aceitação e também da mudança que nós temos sobre a visão do envelhecer. O envelhecer também, o corpo. Então, o corpo ele vai ter marcas, ele vai ter alterações, tanto quanto desde o nascimento, da gestação, como criança, adolescente e também o envelhecer. Mas esse é um desafio muito grande ainda para uma sociedade que cobra tanto a beleza e uma beleza jovem, e aí sobre algumas condições. E quais são os transtornos mentais ou as doenças, enfim, que surgem nessa fase da vida exatamente por essa questão da dificuldade de envelhecer, dessa questão estética?
Com certeza, depressão e ansiedade. É o mais prevalente na sociedade e também vai reforçando muito essa dificuldade das pessoas de se adequarem, de se entenderem pessoas úteis, pessoas com valor. Então, esse momento do envelhecer é um momento que também traz muitas transformações. Nós somos criados para sermos produtivos. Como que a pessoa lida com a autoestima dela se ela não é tão produtiva na aposentadoria? Ela passou a vida tentando construir a família e educar os filhos. Aí é o momento da saída dos filhos, os filhos já saíram de casa, a casa está mais vazia, e aí você olha para você vai tentar voltar a atenção ao autocuidado. E muitas pessoas acabam abrindo mão do autocuidado ao longo desse processo, colocando o outro como prioridade, e aí por isso que gera essa surpresa quando vai se olhar e fala, nossa, como eu envelheci, como o tempo passou, e aí uma dificuldade de aceitação sobre isso, né? Algumas pessoas têm a síndrome de Peter Pan, querem viver sempre plenos e jovens, mas é possível ter uma satisfação pessoal, uma qualidade de vida, ter um envelhecer ativo, diferente do que era visto em outros momentos. Então, é possível, através desse olhar, dessa conscientização, dessa revisão das crenças que se tem sobre esse momento que nós vamos passar na vida. É muito bacana isso daí que você falou sobre a importância da gente não deixar o tempo passar e, de repente, olha, passou demais, envelheci, quem eu sou. Temos uma pergunta aqui de algum telespectador, por favor, podem colocar na tela para eu apresentar aqui para os nossos doutores que estão aqui à nossa disposição para respondê-la. Silvana Silva, de São Paulo, muito obrigada pela sua contribuição, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também, boa tarde para os doutores. Como as redes sociais podem ser usadas de forma consciente e para melhorar a autoestima? Quem se arrisca? Ou os dois podem, inclusive, cada um responder na sua alçada. A rede social, hoje é um fator muito importante e deve ser utilizado de maneira consciente. Então, expor as questões de maneira clara, de maneira objetiva e sendo muito responsável do que vai ser falado, isso gera, sim, um aumento da confiança e um aumento da procura dos procedimentos ou de tratamentos. Então, tudo tem que ser feito de maneira consciente e de maneira clara para que não gerem dúvidas ou erros na hora de uma decisão. Doutor Eduardo? A um nível mais pessoal, é importante avaliar qual é o retorno, qual é o impacto que o uso das redes sociais tem causado. Tem me causado angústia, tem me deixado mal, desconfortável, insegura, questionando o quão bom eu sou em relação ao outro, e aí abrindo margem a tantas comparações, aonde eu saio no negativo. Através dessas respostas, talvez a pessoa possa rever. Eu tenho deixado de viver momentos importantes, também com pessoas importantes no ao vivo, para estar logado o tempo inteiro, tentando verificar outros fatores de aprovação, porque é isso, à medida em que eu me vejo insatisfeito comigo, eu busco a aprovação de outras pessoas que possam reforçar essa minha necessidade de aprovação. Então, é bem importante avaliar o que eu espero com esse uso. Lembrando que a rede social, ela tem que ser um instrumento. A pessoa não pode servir a rede social. A rede social é que vai servir a essa pessoa. E aí eu utilizo quanto tempo do meu dia. Eu tenho momentos fora da rede social. Eu tenho interações fora da rede social. E aí até algumas pessoas têm se proposto desmames. Então, momentos onde não querem contato com o celular, ou já coloca todo mundo no centro da mesa, os celulares, para ter uma interação, uma troca mais saudável. E, a partir daí, não se vê tão refém da utilização das redes sociais. Algumas pessoas vão deixando de viver o dia a dia e estão logadas. Já aconteceu uma situação onde um amigo postou ali uma saudade e a outra pessoa postou, mas a gente pode se encontrar.
Por que você está postando sobre sentir saudade se você pode marcar comigo e a gente se encontrar e aí sanar essa saudade? Então, que um tanto dessa consciência do quanto eu estou no real ou refém das redes sociais, que a gente vá amadurecendo ao longo do tempo. Quando não, atento ao que as outras pessoas também vão sinalizando. Ei, você não sai desse celular. Olha, precisa deixar, você está passando muito tempo. Estou falando com você. E aí, isso também vai nos chamando a atenção, porque o outro vai nos dando também um feedback se aquilo está exagerado ou não. E olha que bacana, gente, essa pergunta da Silvana trouxe esse momento de reflexão para a gente, que o doutor trouxe aqui para a gente, doutor Eduardo, não é? Pare para analisar o uso que você está fazendo das redes sociais. Ele está de acordo com aquilo que você precisa, né? Com a forma que você precisa que as redes sociais ajam para você? Então, como que você está disposto a se relacionar com ela? Se ela está te fazendo mal, repense, reavalie, mude sua relação, porque ela não está te fazendo bem. E agora, doutor Marco, eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente sobre padrão. Quando o doutor Eduardo estava respondendo sobre essa questão do envelhecimento e tudo mais, ele passou um pouquinho pelo padrão e eu gostaria de estender um pouco mais essa pergunta para o senhor. Com relação ao padrão de pessoas mais velhas, antigamente uma pessoa de 60 anos tinha um padrão, que hoje em dia já é muito diferente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse padrão estético, o quanto as redes sociais têm contribuído para essa mudança e o quanto a cirurgia plástica também tem revalidado ou até ajudado as pessoas a lidarem com esse envelhecimento. É uma pergunta, mas pode se estender. É interessante que quando eu era pequeno, eu via a minha avó, uma mulher de 50 e poucos anos, eu via como uma vozinha, uma pessoa idosa que tinha os sinais de envelhecimento e ela aceitava isso, né? E com o aumento da qualidade, o aumento da expectativa de vida, da longevidade e da qualidade de vida, hoje a gente percebe que pessoas acima dos 70 anos são tão ativas e buscam ser ativas e qualidade de vida, assim como os jovens. E essas comparações vão cada vez mais aumentando. Você vê uma pessoa de 50 anos observando uma rede social, um homem que treina, que tem 70 anos, musculoso e que está visivelmente bem mentalmente e fisicamente, e fala, opa, eu também preciso. E aí essas comparações entre as pessoas, o aumento da exposição das celebridades cada vez mais ativas na televisão, na internet, você também cria aquele desejo de também poder fazer igual e ser igual. E isso a gente faz com que a gente observe detalhes na nossa vida, na nossa autoimagem, que fazem a gente buscar a melhora, seja de saúde, seja na estética, para a busca de cirurgias plásticas ou de procedimentos não invasivos. Então, as comparações e o aumento da longevidade com qualidade tem aumentado muito essa busca de procedimentos e de melhora da qualidade de vida e da autoimagem. Quais são os procedimentos que essa faixa etária mais procura? E tem uma data limite para se fazer um procedimento? Olha, até tal idade ou não? Não necessariamente, vai de acordo com a saúde do paciente. Isso a gente avalia cada paciente de uma maneira individual, mas pacientes, eu já operei pacientes de 80 anos. O importante é avaliar individualmente a qualidade de vida, a questão de saúde desse paciente e saber se aquela queixa é possível ou não resolver. Então, as cirurgias corporais ainda são líder na procura dos procedimentos estéticos e cada vez mais o aumento da questão da rejuvenescimento facial. Então, pequenos procedimentos ou até mesmo cirurgias mais complexas. As pessoas cada vez mais expostas na rede social com o rosto, querendo mostrar ser jovem, então isso aumentou bastante. As cirurgias de lifting facial, da blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, a melhora da papada, que vão se tornando mais evidentes quando a gente vai ficando mais velho. Mas é bem interessante que o público vem aumentando e vem pessoas cada vez mais com idades mais avançadas e que muitas vezes têm mais um espírito jovem do que mesmo algumas pessoas mais jovens. O que é mais difícil ajustar?
Essa relação de expectativa e realidade entre os mais jovens ou essa relação de expectativa e realidade entre os mais velhos? Eu digo que a idade carrega junto uma sabedoria, né? Então, as pessoas mais velhas também carregam isso para dentro do consultório. Então, a aceitação de limitações e do que pode ser feito para pessoas com mais idade é muito mais fácil do que, por exemplo, uma jovem que se espelha e quer ter um corpo ou um rosto em que ela admira ou que ela viu numa revista ou viu na internet. Então, a ansiedade do jovem prejudica muito nessa questão de definições de expectativas. Muito bacana, muito curioso, inclusive, esse fato. E vamos então agora para o resultado da nossa enquete, que estava ali rolando nas redes sociais, no @consultaodoutor. Então, resultado da nossa enquete na tela, por favor, diretor. Então, navegando pelas redes sociais, olha só, a última opção que a gente colocou deu 68%, essa ganhou em disparada. Não acho que elas mostram a realidade. Em segundo lugar, comparo o meu corpo com o de outras pessoas. Em terceiro lugar, a menos votada, já fiz procedimentos por pura influência. Eu gostaria que os dois comentassem sobre esse resultado. Navegando pelas redes sociais, não acho que elas mostram a realidade. Muito revelador, não é? Pode começar, doutor Eduardo. O senhor imaginava que ia sair esse resultado? Não. Me surpreendeu também. Acreditava que a primeira questão fosse ter ali uma repercussão maior, né? Mas eu acho que também de um tempo para cá, eu tenho visto e acompanhado também algumas discussões às críticas dos exageros em Photoshop, nas transformações realmente das imagens e também algumas pessoas famosas fazendo um processo contrário, de se mostrar de um modo mais natural, sem filtro. Isso também tem levantado esse questionamento social. Será que eu preciso? O quanto eu preciso? E aí, o quanto eu estou, talvez, vinculado a isso. Então, parte de uma crítica mesmo. Então, alinhado aí a essa ideia que eu consegui construir agora com esse resultado que surpreendeu. Temos um público mais consciente, não é, doutor Marco Polo? Surpreendeu mesmo, mas é algo muito interessante. Porque cada vez mais a gente falando sobre fake news, sobre notícias que manipulam a informação, a gente observa que as pessoas estão ficando mais conscientes e buscando realmente a informação. Então, aquilo que muitas vezes a internet ou a rede social abre portas para o bom profissional, para a pessoa de caráter e de conduta correta, também abre as mesmas portas para aquelas pessoas que não são bons profissionais ou de caráter duvidoso. Então, essa conscientização é muito bacana para que a gente possa diminuir esses problemas que a gente vê de resultados inadequados ou, por exemplo, insatisfação do que ela viu, do que foi prometido. Isso é muito legal. Não temos muito tempo, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para cada um de vocês, para a gente encerrar esse bate-papo. Doutor Eduardo, como ter uma relação mais saudável ao utilizar as redes sociais? Deixa esse recadinho para o nosso público, por favor. E aí, pensando realmente nessa avaliação, né? Quanto tempo eu tenho utilizado, ter momentos fora das redes sociais, ou observar se as minhas comparações relacionadas às pessoas que eu vejo nas redes sociais, elas me geram inspiração de uma forma positiva ou elas têm me gerado questões mais negativas e aí afetando a minha autoestima, a minha segurança em relação à minha imagem. Então, isso pode ser avaliado. E aí eu vou me propor um controle de tempo, um controle também de conteúdos. Pode ser que tenha conteúdos mais sensíveis que eu não queira ver, eu não queira acessar e outros que sejam mais interessantes. Quem você segue? Ou que conteúdo você está colhendo nisso? É relevante? Te faz bem? Te faz mal? Então, repensando isso, acho que fica um tanto mais saudável aí as relações com a internet. E, doutor Marco Polo, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem nos assiste com relação à importância de quem vai buscar um procedimento estético, de encontrar um profissional sério, inclusive nos dias de hoje, para não se colocar em risco, de alinhar a sua expectativa com aquilo que é possível, de uma relação honesta com o profissional. Queria que o senhor deixasse esse recado e o recado que o senhor quiser deixar também. A rede social é algo real,
em que a gente não vai conseguir mudar o que ela nos mostra, o que ela traz para a gente, e é algo positivo, mas nada supera o contato pessoal. O olho no olho, a conversa, o contato físico. Então, ter uma confiança naquele profissional em que você procura para realizar o seu sonho ou a necessidade de uma cura. Então, o contato pessoal, uma consulta, entender e essa transferência e contra-transferência do profissional com o paciente é muito importante. Na rede social a gente vê um mundo muito perfeito e nem sempre é mostrado o lado ruim que possa vir junto. Então, essa interação pessoal, essa interação de pessoas, de seres humanos é muito importante. Muito importante e nada supera isso. Foi muito bacana esse bate-papo presencial com vocês, conhecer vocês aqui. Inclusive, gente, para você que nos assiste, gostaria de deixar os arrobas, as redes sociais aqui dos nossos doutores. Se vocês gostaram dessa linha de pensamento deles, do que eles trouxeram, de como eles contribuíram para o nosso bate-papo, não deixe de segui-los, não deixe de acompanhar eles, é claro, nas redes sociais, trazendo as verdades, não é? O lado ali que eles têm de verdade a compartilhar com vocês. Dr. Eduardo Bezerra Mello, psicólogo, muito obrigada pela sua participação. O arroba dele, Prisma Saúde Mental, e também tem @psico.edumelo. Dr. Marco Polo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Site dele, marcopolirios.com.br. Você também consegue acessá-lo através dos Instagrams, @drmarcopolirios e @clinicarios.sp. Muito obrigada pela participação de vocês. Uma excelente tarde e até mais.